Olá, pessoal. Agora são 12 horas e 52 minutos do dia 9 de 5 de 2020. Sou Luciano Ayam, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. E eu queria falar aqui de um tiro no pé que o presidente Jair Bolsonaro deu hoje. Porque a gente viu que um dos assuntos dessa semana foi o churrasco da morte, né? Então, o número de mortos na Covid só aumenta. Já passou de 10 mil mortos, tá? A última contagem que eu vi hoje pela manhã eram 10.017 mortos contabilizados. Então, haveria um churrasco que o presidente organizaria nesse final de semana, e ele, inclusive, falou sobre isso, né, sobre esse churrasco. E isso gerou uma baita polêmica. Como pode a desumanidade, né, e isso aí acontecer? E aí, olha só o que o presidente fala hoje. Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco fake, mas o MBL se superou, entrou com ação na justiça. Então ele está confessando aqui que era fake o churrasco. Sabe o que ele acabou de confessar? Ele confessou que ele produziu uma fake news. Agora nós temos duas situações aqui, tá? Primeiro, nós temos uma pandemia, uma situação trágica. As pessoas estão irritadas porque o governo, ele fala para as pessoas saiam, né? Pode sair, isso vai acabar com o comércio, ou seja, ele está, né, cagando e andando para as regras de isolamento. Não apresentou um plano, certo? O presidente não, o ministro da saúde dele, o Nelson Taik, ele faz, às vezes, ele parece aquele personagem Homem Invisível, né? É do Quarteto Fantástico? Não me lembro. Mas então, ele parece o Homem Invisível. Aí agora se sai com um negócio desse. Ora, então nós temos duas situações possíveis. Primeiro, vamos imaginar a situação em que era verdade, haveria um churrasco e esses líderes, eles costumam fazer isso, né? Fazer algo abusivo para mostrar que eles têm direitos especiais. Então, se existem regras de isolamento para as pessoas, para o líder não existe. Todos os líderes, né, narcisistas destrutivos fazem isso. Eles precisam impor a noção de direitos especiais. Então, dava a impressão de ser, né, uma das possibilidades, né, era isso. Então, era a possibilidade dele tentar normalizar um abuso, né? Se ele fizesse isto, acontecesse o churrasco, o que isso estaria provando? A desumanidade dele, correto? Agora, ele fala que o churrasco, então, era fake, então não iria ocorrer, apenas uma brincadeira, para enganar os outros, né? Poxa, mas fazer uma brincadeira destas em plena pandemia, isso é também uma demonstração de desumanidade. Nas duas situações, ele demonstra, então, desumanidade. Mas nas duas situações, ele também mostra o quê? Primeiro, é um mentiroso. Ele confessou. Isso é uma confissão. Ele confessou que produziu, então, a fake news. Acabou. Isso tudo numa época em que estão chorando. Ai, meu Deus, contra a CPMI das fake news. Até o Dudu Bananinha, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, né, o Dudu Bananinha, acho que é o apelido que o Mourão, né, citou, né, pegou, isso aí pegou na internet, não tem jeito, viu? Dudu Bananinha estava com o argumento de que, como o senador Ângelo Coronel, ele respondeu a uma pergunta minha no programa Live de quinta, ele deveria ser retirado da presidência da CPMI das fake news. Sério. É sério que ele falou isso. Então, responde a pergunta, né, de alguém, só porque alguém é possível, há um requerimento para que ela possa ser convocada. O requerimento nem foi aprovado ainda. Então, isso aí é um argumento mais furado que tábua de pirulito. E por que é que ele está querendo dizer que o senador não poderia ter respondido? Sei lá que diabo ele quis fazer. Acho que coisa. Ele me citou ali, que a gente viu, a Bia Kicis que teria entrado com pedido, né? E qual que seria que daria? Então, por quê? O que teria problema, né, de responder a minha pergunta, né? Então tem mais, né? Para falar daquela questão envolvendo a notícia que eu compartilhei da desembargadora que falou, né, sobre Marielle, não era uma notícia falsa, era basicamente o que acontecia. A desembargadora falou um negócio e eu repercuti a fala da desembargadora e 2 dias depois
eu até falei, a desembargadora não tinha provas. Não havia uma intenção de fazer uma mentira. Foi a repercussão de uma fala de uma desembargadora, e a desembargadora afirmou que não tinha como provar. Então, isso aí, eu acho que eu fui imprudente. Agora, isso aqui que a gente tá vendo, viu, o Dudu? Viu, Dudu? Falou aqui pra Raquel, presidente. Ele fala. Eu vou votar, não tem churrasco não. Hein, presidente? Assina a bandeira. Isso aqui que a gente tá vendo é intenção de mentir. É isso que é o problema desse gabinete do ódio. É por isso que eu posso chegar nessa CPMI e explicar tudo o que eu fiz. Quais foram os meus erros, quais foram os meus excessos. Eu não tenho medo. Agora, vocês... Olha, isso aqui é uma confissão. E esse tipo de mentira, de desinformação, é feita por essa gente o tempo todo. E com esta confissão, viu, Dudu? Com esta confissão agora, vocês perderam todos os argumentos que vocês tinham contra a CPMI das fake news. Isso aqui é um presidente confessando. Ele falou. Ele tá lá. Isso aqui tá printado, está arquivado aqui. Tudo aqui que eu posto está arquivado. Quer ficar intimidando? Ah, vai tirar presidente da CPMI das fake news. Que ele respondeu uma pergunta para mim, é isso? É medo, hein? Isso tudo é medo, viu, Eduardo? Bom, agora o argumento que vocês tinham tá aqui arquivadinho. Olha, opa, tá aqui, tá? Agora, aqui, ó. A fala do Jair Bolsonaro. Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco fake, mas o MBL se superou, entrou com ação na justiça. Acabou, filhote. Confissão. Nós temos um presidente que faz o mesmo tipo de jogo. Sabe quem faz esse tipo de jogo? De realidade paralela, pós-verdade? Alt-right. Agora nós temos o quê? Um presidente da República fazendo isso. Confessou. Então, quer ficar... eu vou ficar... Podem se empolgar. Mas assim, podem ter até um orgasmo se vocês quiserem. Mas vocês vão saber que é precipitação. Ah, nós conseguimos trollar a mídia. Não, vocês simplesmente deram argumento adicional. Agora acabou, agora acabou. Sempre que alguém vier falando assim, a CPMI das fake news, censura. Aqui, olha, o presidente, porra. O presidente confessou que fez uma fake sobre o churrasco. Em público, ele confessou que são jogos nesse nível que a Alt-Right faz. Eu vou compilar uma lista desses jogos que a Alt-Right fez e vou encaminhar também para o pessoal da CPMI das fake news para eles saberem o padrão que vocês usam para produzir desinformação. Né? Vamos ver. Que jogo baixo. Olha só. Eu vou considerar aqui, tá? A confissão dele. Tá? Em plena pandemia, fazer isso. São nojentos. Né? Nojentos. Como diria o... Olha... Tião Macalé. Nojento. Valeu, gente. Um abraço.